Que benção, amados. Gente, crie seu filho na igreja. Se criando na igreja, a gente ainda tem umas surpresas aí? Não. É o dia da Bíblia, leia a Bíblia com seu filho, sabe? Todo dia. Ah, ele é pequenininho, leia a Bíblia todo dia. Não precisa ler o Salmo 119 todo de uma vez, não, mas vai lendo aos poucos. Mas lê, traga para a igreja, se envolva no ministério, né? Se acontecer alguma coisa de oportunidade de trabalho, de ministério, inclua ele no foco da família, traz ele. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, é o capítulo 22, versos 24 a 30. O texto de hoje, ele é uma percepção apenas de Lucas. Eu acho muito interessante quando tem essa percepção apenas de Lucas, porque dá para a gente ver a personalidade desse evangelista exarada no texto. Grande parte do evangelho, você sabe disso, Lucas usou de escritos de Mateus e Marcos. Há uma discussão entre os estudiosos, que eu não vou meter o meu bedelho nessa discussão, mas eu sigo a ideia de que Marcos foi o primeiro evangelho, Mateus tinha Marcos como referência e Lucas também, quando fez uma ampla pesquisa, consultou o material também de Mateus. Lucas se utilizou de testemunhas também oculares. Há quem diga que Lucas, por exemplo, é o evangelho de Maria, porque Maria, mãe de Jesus, ainda estava viva quando da escrita do evangelho, e certamente ela se correspondia com Lucas. Quem assistiu uma das temporadas do The Chosen sabe daquele episódio em que alguém visita Maria, a Madalena, Maria Madalena, e leva um trecho do Salmo de Maria, o Magnificat, leva para Lucas. Por mais que seja uma ficção, é muito possível que isso tenha acontecido, essa conexão, esse intercâmbio de informações. Algo que teria que ser muito meticuloso, porque era muito perigoso se fossem encontrados pelos guardas romanos. Lucas, ele coloca, logo após a ceia do Senhor, essa situação assim, olhe para mim, queridão e queridona, que eu tenho vergonha. Usando a expressão que o João Marcos usa às vezes, pai, isso dá uma vergonha alheia, né? Um senso de vergonha alheia. É quando você fica constrangido pelo outro. Adonias, Dayana, eu fico constrangido pelos discípulos nesse episódio. Porque Jesus termina de celebrar a ceia, onde todos estavam à mesma mesa, e não é mesa como nós temos hoje, todos estavam ao chão, reclinados com o braço esquerdo, para manusear os alimentos com a mão direita. Como diria o meu pai, irmanados no mesmo propósito,
Ele usava essa expressão, eu achava linda. Irmanados no mesmo propósito ali, todos iguais. Era o suprassumo da igualdade. Aquela foto, se fosse possível, Mateus, tirar uma foto daquela ceia, ficaria muito melhor do que o quadro de Leonardo da Vinci, da Última Ceia, que é lindíssimo, inclusive. Uma obra de arte. Porque era uma cena da igualdade. Até Judas estava lá. Até Pedro, que iria negá-lo mais tarde, Juliana, estava lá. Mateus estava, eu fico imaginando, se não estava do lado, que já seria exagero eu falar isso, Mateus, o publicano, estava junto com Simão, o zelote. Um nacionalista extremo e um publicano funcionário de Roma. Todos estavam ali. Os mais conhecidos, os menos conhecidos de nós, mas todos estavam ali. De repente, preste atenção, não mais do que de repente, explode uma discussão, uma polêmica. E agora eu espero que você entenda por que eu estou com vergonha desses caras. A vergonha que eles passaram. Vamos no texto. Lucas 22, 24 a 30. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. Aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino. Repita comigo, um reino. Um reino. Assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa, no meu reino. E vocês se assentarão em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Vocês estão entendendo que dá para ter vergonha alheia dessa turma? Eles estavam juntos com Jesus ceando. Jesus havia dito para eles, por exemplo, no verso 18, eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus está dizendo, olha, e ele havia falado agora de bebida, e no verso 16 ele falou, nunca mais comerei, até que se cumpra no reino de Deus. Então eu só vou voltar a comer e beber com vocês no reino. Rodrigo, era como se Jesus dissesse o seguinte, até logo. Não vou dizer até logo, adeus, vou dizer até logo. Lá no reino. No reino a gente vai se ver. E aí Jesus termina a ceia. Judas é precipitado sala fora, porque Satanás entrou nele, e onde está Jesus, Satanás não pode ficar. Então Judas ficou possuído, teve que dar o fora.
E aí os discípulos, irmãneia, começam a discutir aquilo que eu chamo de uma animada e indecorosa disputa para ver quem é o maior. Se na mesa somos todos iguais, quem é o maior? Se na mesa de Jesus, ele está no centro da mesa, além dele, tem algum outro maior? Alguém pode bater no peito e dizer, não, eu sou o cara. Mas eles discutiram. Eu não sei quem deu essa informação para Lucas, porque ele é o único que escreve isso daqui. Pode ter sido Pedro. Mas ele aborda essa questão muito interessante. Queridão, queridona, eu quero falar a vocês nesta noite sobre o perigo do orgulho. O orgulho é tão desgraçado, é tão traiçoeiro, é tão perigoso, que dificilmente o orgulhoso se vê orgulhoso. É conhecido, por exemplo, a pérola do pastor que recebeu honra ao mérito por humildade. E no domingo ele queria mostrar medalha para o povo. Não cola. Não tem nada a ver. O orgulho é terrível. Todos estavam ali. O versículo 21 e 22 e 23 vai dizer que Jesus aborda a situação de que um deles iria traí-lo. Eles ficaram profundamente entristecidos, desalentados, começaram a questionar-se mutuamente: porventura sou eu, mestre? Porventura sou eu, mestre? Mas agora, amados, preste atenção aqui, ao invés deles se unirem em prol daquele momento lindo, em que o próprio Jesus partiu o pão, Miriam, em que o próprio Jesus serviu o cálice, ou os cálices, né? Eram 4. O próprio Jesus estava ali entre eles, e ele já havia dito, Jesus, que aquela seria a sua última comida e bebida, como eu já lhes disse. Gente, o que você faria? Desculpe usar o seu exemplo, Camila, mas é que me toca agora. Se Jesus tivesse lhe dito, olha, você vai ter a sua última comida e bebida com a sua avó. O que você pensaria de algo mais importante fora isso? Nada. Porque eu vou estar diante de uma pessoa que eu amo, pela última vez. Mas os discípulos ficaram fazendo o quê? Brigando, discutindo, polemizando, para saber quem deles era o maior. Olhe para mim, C.S. Lewis, na sua obra Cristianismo Puro e Simples, fala algo muito interessante sobre o orgulho. Preste atenção. Ele fala: o prazer do orgulho não está em se ter algo, mas somente em se ter mais que a pessoa ao lado. Dizemos que uma pessoa é orgulhosa por ser rica, inteligente ou bonita, mas isso não é verdade. As pessoas são orgulhosas por serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas que as outras. Se todos fossem igualmente ricos, inteligentes e bonitos, não haveria do que se orgulhar. É a comparação que torna uma pessoa orgulhosa. O prazer de estar acima do restante dos seres. Eliminado o elemento de competição, o orgulho se vai. C.S. Lewis prossegue: a verdadeira prova de que estamos na presença de Deus é que nos esquecemos completamente de nós mesmos. Ou, então, nos vemos como objetos pequenos e sujos. O melhor, segundo Lewis, é esquecer-se de nós mesmos. E eu concluo com esse parágrafo dele. Se alguém quer adquirir a humildade,
creio poder dizer-lhe qual é o primeiro passo. Está preparado, Valmir? É reconhecer o próprio orgulho. Aliás, é um grande passo. O mínimo que se pode dizer é que, se ele não for dado, nada mais poderá ser feito. E aí ele termina: se você acha que não é presunçoso, isso significa que você é presunçoso demais. É orgulho. É o orgulho. Ou aquele personagem do filme, o advogado do diabo. Vaidade, meu pecado favorito. William Barclay vai dizer de que uma das coisas mais tristes do relato evangélico é que os discípulos discutiam acerca dos seus privilégios, mesmo à sombra da cruz. Estando Jesus tão perto da cruz, seus discípulos mais íntimos estavam tão longe do Espírito dele. Dando um clique, Iago. Por isso que esse texto nos fala assim: na política de Jesus, o maior é como o menor, e quem lidera é como quem serve. Coloca uma coisa na sua cabeça: o maior é como o menor, e quem lidera é como quem serve. Dando um clique, Iago. A primeira porção dos versos 24 a 25, há uma indecorosa disputa. Eu nem vou falar muito dessa disputa, porque eu já expliquei que isso daqui é terrível. Ato contínuo, a ceia do Senhor, amados. O cálice do vinho ainda estava lá na mesa. O pão estava lá ainda. As frutas estavam ali ainda. E eles discutindo. E é interessante, preste atenção no texto, sobre qual deles parecia ser o maior. Quem é o maior? Diante da mesa do Senhor, amados, não há espaço para rivalidades. Eu não sei quem colocou na cabeça de algumas encrencas de que na mesa do Senhor, na presença do Senhor, há espaço para rivalidades. Há espaço para disputas em absoluto. Alguém já disse acertadamente de que por conta desse episódio que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Em João 13. É o mesmo contexto. Mesmo contexto. Lavar os pés. Talvez, amados, pouquíssimas denominações evangélicas praticam a lavagem dos pés como uma instituição. Eu até concordo de que essa não foi uma ordenança como a ceia e o batismo. Mas sabe por que tem muita gente que tem meio que asco em relação a essa passagem de lavar os pés? Porque acha primitiva, rural e nada sofisticada. Mas Jesus disse, amados, eu não sei como que você vai lidar com isso, de que ele fez como exemplo, que nós deveríamos fazer também. E eu quero propor a vocês uma reflexão espiritual aqui. Seria muito bom, já pensou? Esposos lavando os pés das esposas, esposas aos esposos, pais aos filhos, liderados com seus líderes. Eu tive uma oportunidade de fazer isso numa dinâmica de um curso de liderança, e é incrível, por mais que fosse algo entre líderes, pastores, líderes, nós choramos juntos ali. Por quê? Porque quando a gente lava os pés de alguém, queridão, preste atenção aqui, não tem como lavar os pés de alguém se não estiver de joelhos. Mesmo que você fale, levanta o pé, você vai ter que abaixar para lavar o pé. Você lava a cabeça de alguém em pé. Você pode lavar, me permita aqui, os braços de alguém em pé.
Agora, lavar os pés de alguém, Juliana, tem que se rebaixar. E Jesus se rebaixou. E eu lhes pergunto, se Jesus, o Senhor dos Senhores, se rebaixou, por que você anda com esse narizinho em pé aí? Por que você se acha alguém? Tem gente, amados, que é incrível. Aprende uma coisa hoje, uma videoaula do YouTube, e já acha que é mestre, já acha que é doutor. Tem alguns seminaristas, outros cursos não tem isso, só tem seminarista, que lê um artigo, amados, de Calvino, e já acha que é o maior calvinista do mundo, a ponto de questionar a fé de quem não é. É aquilo que nós chamamos de calvinista de jaula. Precisa ser enjaulado mesmo, porque é bravo. Olha aqui, o maior é como o menor. Se você não tem consciência de que a palavra de Deus, dita nos lábios de um irmão arminiano, fiel, tem o potencial de transformar vidas, tanto quanto de um irmão calvinista, você não crê na palavra, você crê na sua teologia. Se você acha que para louvar a Deus, tem que louvar apenas no estilo de música que você gosta, além de bobo, você é preconceituoso e limita a ação do Espírito Santo. Deus age como quer, Deus age quando quer, não há limites. Eles estavam discutindo qual dos nossos é o maior? Ou melhor, qual de nós é o maior? Eu sou Pedro, Pedro Pedra. Eu sou Tiago, filho do trovão. Eu sou João, o irmão do Tiago. Eu sou Judas Tadeu, vou homenagear um time de futebol lá do Brasil. Eu sou Mateus, bom de números, bom de letras. Nada disso. Bobagem. Jesus diz assim no versículo 25. Preste atenção no texto. Os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. E são mal chamados, né? Os da Síria e do Egito costumavam se chamar benfeitores, mas eles só faziam mal. Que governante hoje pode ser chamado de benfeitor? Na essência, poucos. Talvez nenhum. Jesus diz, mas entre vós não é assim. O maior tem de ser como o menor. Daí dá um clique, meu queridão. Porque o reino de Deus, se segura na cadeira ou na bancada aí da galeria, hein? O reino de Deus é um reino de servos. Servos. Você acha que você vai chegar no céu dizendo o seguinte, eu fui batista, eu fui presbiteriano, eu fui diácono, eu fui pastor, eu fui empresário, você não foi nada. Você só vai para o céu se você for servo. Servo. O prazer do servo, amados, é servir. Ele nunca vai ser igual ao Senhor, mas ele vai ser servo. Quando Jesus voltar na glória, amados, ele não vai perguntar pelo seu currículo. Ele vai perguntar, você foi servo? O meu reino é formado de servos. Tanta verdade, Jesus vai dizer, no versículo 26,
O maior entre vós seja como o menor. Aquele que dirige seja como serve, como que serve. Qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa, pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Eu sou diácono, eu sou garçom. Eu estou aqui para dar alimento para vocês. Eu estou aqui para servir a vocês. Eu não estou aqui para ser artilheiro do campeonato. Eu quero ser o melhor passador de bola. Causou uma polêmica, uma declaração daquele jogador que foi do Palmeiras, hoje está no Arsenal. O pessoal vai me ajudar. Um baixinho. Hã? Oi? Esqueci o nome dele agora. Ô Darcy, você que é bom, Darcy, de futebol. Gabriel Jesus. Olhei para o Darcy, lembrei de Jesus. Gabriel Jesus. Uma declaração dele depois daquele fatídico jogo contra a Argentina é: eu não sou bom de fazer gol, não preciso ficar fazendo gol direto. Ele é um dos maiores passadores de bola no seu time. Ele pode não fazer tantos gols, mas ele coloca muita gente. No Palmeiras ele jogava até, eu tô com papo de futebolista, né? Ele jogava mais na beirada do campo, ele não jogava com a 9. Aí ele foi ridicularizado, Gabriel Jesus é um pipoqueiro, é isso. Mas, gente, o prazer está em servir. O gol que ele faz não é mais importante do que os gols que ele ajuda a equipe a fazer. Claro que ele não pensou em Jesus, mas está valendo, é isso que Jesus está dizendo. Eu sou quem serve. Quem que é maior, o que está à mesa ou quem serve? Não é verdade que aquele que está à mesa, mas eu estou aqui como quem serve. Pedro, você quer um pedaço de pão? Tiago, você quer um pouco de vinho? Eu estou aqui como quem serve. Nós precisamos aprender isso, amados. No reino de Deus, entre os nascidos do Espírito, todos são servos. Foi isso que Jesus disse em Lucas 7:28, falando acerca de João Batista. Eu digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, preste atenção aqui, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus não está zombando de João. Donald Crable vai dizer isso no livro Pirâmide Invertida, o reino invertido. Jesus só está dizendo que o que é nascido do Espírito é tão grande quanto aquele que é o maior profeta. Ele está argumentando que no reino de ponta cabeça, todo mundo é o maior. Todo mundo é o maior. Não existem pessoas pequenas no reino. Olha para mim, não existe. Ah, pastor, quem que é maior? Agora eu vou mexer com vocês. Quem é criado no Evangelho a vida inteira, ou quem na última hora, no último segundo diz: Jesus, eu te aceito, eu creio que o Senhor é o meu Salvador e que sou salvo pela graça por meio da fé somente. Quem é maior? Os dois. Os dois são maiores. Não há pessoas pequenas no reino. Não há. Quem é criado no Evangelho é tão grande no reino quanto aquele que era traficante, matador, estuprador, e que na cadeia recebe a Jesus e crê e confessa. O cara do apartamento na Zona Sul é tanto quanto o cara que é da comunidade do outro lado. Aquele no Bracuí que perdeu tudo com aquele que mora ou tem casas ali e que por conta disso tem privilégios. Queridão, queridona, coloca uma coisa na sua cabeça. Jesus está propondo aqui que no reino dele todos são os maiores. Porque o reino dele tem valores do serviço e da compaixão,
que substitui os valores do domínio e do comando. Diz por aí fora, manda quem pode, obedece quem tem juízo. No reino, todos são servos. Ninguém manda. Todos obedecem. Você não manda, 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 em cima aí, você não manda. Você não manda nem na sua vida. Eu acho engraçado uns bobinhos aí que entram na juventude e acham que mandam na vida. Eu vou tomar minhas decisões. Você não toma decisão nenhuma. Você não toma decisão nenhuma. No reino, você é servo. E quanto mais cedo você aprender isso, menos você vai quebrar a cara. Vou jogar o verbo rasgado. Porque só quebra a cara quem pensa que manda. Só toma decisão ruim na vida quem pensa que tem controle sobre alguma coisa. Quanto mais cedo você falar, realmente eu não sei de nada, né? Não sei, você não sabe de nada mesmo. Sócrates não era cristão, mas ele dizia, não do Coríntios, o filósofo, eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Aqui, preste atenção mais. Quando a gente está na mesa, e sobretudo na mesa do tempo de Jesus, todo mundo ficava reclinado, como é que você ia ficar com o pé, desculpa a expressão, perto da cara do outro, vindo da rua? Elma, tinha que lavar os pés. E havia um escravo para isso. Pegava a toalha para lavar os pés. Quando Jesus chegou aqui, queridos, é emocionante isso. Os discípulos vão chegando, Pedro e João já estavam lá porque eles foram os que prepararam, não é? Está lá no versículo 7. Pedro e João. Aí eles vão chegando. Um olhando para o outro. Está difícil, né? Deitar nessa mesa, reclinar nessa mesa, nesse tapete aqui. Olha esse pé. Cuidado com o pé. Nisso, Mesaque, meu queridão, Jesus diz, eu vou ali e volto. Imagina a cena. Jesus vai ali e volta com uma bacia, uma toalha envolvida no pescoço. Os discípulos ficam assustados. Deu a louca em Jesus. O que ele está tramando? E Jesus começa, João. Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Iscariotes. Chega em Pedro, Pedro diz, não! Eu não, que isso? Mas Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí, o cabeça oca do Pedro diz, se é então para ficar como parte do Senhor, me lava por inteiro. O Pedro não gosta que eu brinco do Pedro, né? Mas Pedro, me lava por inteiro, Jesus. Jesus, não, vocês não precisam que se lavem por inteiro, porque vocês já estão limpos pela palavra. Vamos dizer de novo. Vocês estão limpos pela palavra. Hoje é dia da Bíblia, hein? Faz a conexão aí. Palavra de Deus limpa o coração da gente. Vocês só precisam lavar os pés. Por quê? Porque com os pés vocês andaram em lugares sujos. Até hoje, Max, você está limpo pela palavra, mas você, por contingência humana, precisa andar em lugares, em trilhas, que contaminam o coração.
E aí Jesus está dizendo, eu vou lavar os seus pés. Todo dia quando você vier à minha presença, eu vou lavar seus pés. Ou eu vou lavar os seus pés através dos meus irmãos, dos meus outros filhos, os seus irmãos. Porque o meu reino é um reino de pés limpos. Homens de pés lavados. Jesus disse, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Versos 12 em diante de João 13. Vocês me chamam mestre e senhor e fazem bem porque eu sou. E eu sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês. Também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus diz aqui, versículo 28, vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Vocês sabem do que eu tenho passado. Eu sei o que vocês têm passado. Jesus está dizendo assim, amados, me permita dizer, eu sei que é forte que eu vou dizer, mas é verdade. Vocês conhecem a minha vulnerabilidade. Vocês têm permanecido comigo nas minhas tentações. Só é tentado quem é vulnerável. Só que olhe para mim, Jesus disse para eles, eu tenho um reino para vocês. Alô? Eu tenho um reino para vocês. Só que tira da cabeça de vocês essa coisa do reino da Síria, do Egito. Tira essa ideia de um reino onde há dominadores e dominados. Da Síria, onde tem um reino de quem manda e quem obedece. Tira isso da sua cabeça. Tira isso da cabeça de vocês. O meu reino é um reino de iguais. É um reino de amigos. É um reino de servos. É um reino de anônimos. É um reino de Zés e Marias. É um reino de gente simples. É um reino de gente que precisa lavar os pés uns dos outros, porque são homens, comedores de arroz e feijão, que falham, que têm suas lutas, que têm suas provas. Eu confio a vocês, versículo 29, um reino. E assim como meu Pai confiou a mim, para que vocês comam e bebam a minha mesa, só pode comer e beber quem usufrui de comunhão, quem é companheiro, quem vem do latim companis, quem come pão junto. Vocês são meus companheiros, vocês desfrutam da minha intimidade, e vocês vão comer e beber comigo, aleluia, vão comer e beber comigo no meu reino. É o reino, e nesse reino vocês vão assentar em tronos, mas não vão ser tronos para julgar o povo de Deus. Em outras palavras, amados, olhe para mim, toda quinta-feira, nesses últimos meses, os 12 discípulos de Jesus nos julgaram. Eles estavam aqui, Zé Elias. Não fica com medinho, não, eu nem vou lá. Estava lá, pastor? Estava lá, cada vez que a palavra de Deus foi anunciada. Eu não vou muito nessa linha, não, que pode parecer uma coisa meio mística, né? Mas Jesus disse certa feita de que há anjos que acompanham aqueles que são do Senhor. Nem vou entrar muito nisso, mas é um mistério, hein? Mistério. Eles estão reinando. Juliana, você que gosta desses assuntos, na eternidade, os tronos, esses tronos estão no céu. Não vai estar em Jerusalém. Eles estão reinando. Por isso que a priori, eu sei que é difícil falar essas coisas, mas vou lá. Vocês são espirituais, vão entender. A priori, toda a igreja é apostólica. Porque está fundamentada, Paulo vai dizer, na doutrina dos apóstolos. Eles estão aqui entre nós. Ih, Pedro está ali. Tiago, João. Todos estão aqui. Daqui a pouco nós vamos comer e beber, amados. Mas olha para mim.
é uma sombra patética daquilo que a gente vai viver no reino. Ah, pastor, só está menosprezando a ceia. Não estou, não. Eu estou exaltando a ceia no reino. Porque aqui ainda é muito limitado. Hein, Adriano? É bonito, eu gosto. Mas é muito limitado. Porque aqui a gente tem uma parte do reino. Falta chegar mais gente. Já começa a colocar agora na cabeça alguém que você vai trazer para esse reino. Preste atenção aqui, não se perca, não fica conversando, meu queridão, minha queridona, porque isso é espiritual. O reino é formado por mais pessoas do que você imagina. E está faltando chegar mais gente. Você aí da galeria, está faltando afegãos, sírios, está faltando os seus parentes, os seus irmãos. Cadê os seus irmãos? Por que eles não estão no reino? Por que os seus pais não estão no reino? Por que os seus filhos não estão no reino? Está faltando mais gente. Venha. Venha, levante a sua mão e diga: traga pessoas para o seu reino, Senhor. Dando 2 cliques, Iago. Definitivamente, precisamos aprender que quem está na mesa com Jesus, preste atenção nisso. Não fica no celular nem conversando, por favor. Quem está na mesa com Jesus não pode ter no coração vanglória ou partidarismos. Gente, quem está na mesa de Jesus e fica discutindo para ver quem é o maior, para. Você não entendeu nada do cristianismo. Quem fica na mesa do Senhor e fica discutindo: você viu o que eu fiz? Você viu o que fulana fez? Ah, ela cantou tão mal. Ai, ela é pobre, você viu o vestido dela? Ou aquele lá, pensa que pode, pensa que sabe. Não, para. Vanglória, partidarismos, orgulho. Não pode, amados, é incompatível com o reino. Pilatos lavou as mãos numa bacia. Jesus usou uma bacia para lavar os pés dos discípulos. Pilatos se preocupava apenas consigo. Havia uma placa na mesa de Pilatos dizendo: aqui toda confusão se acaba. Mas Jesus, na cruz tinha uma placa também: Jesus Nazareno, Rei dos judeus. A política de Jesus era a política da bacia. A política de Pilatos era da espada e do porrete. Você segue quem? Você segue a Jesus? Ou segue a Pilatos? A bacia preparou o caminho para a cruz. Jesus poderia ter evitado a cruz, não poderia? Sim ou não? Era só suavizar o discurso. Era só falar o que todos queriam ouvir. Todas as vezes que você falar aquilo que todos querem ouvir, você não vai sofrer. Não vai ter cruz para você. Você que é jovenzinho, que está aqui me ouvindo, é só seguir a voz da multidão, falar o que todo mundo fala, curtir o que todo mundo curte, compartilhar o que todo mundo compartilha. Você não vai ter cruz, mas também você não vai ter trono. Você não vai reinar com Cristo. Iago, no céu,
nós reinaremos com Jesus, em uma modalidade de justiça. Aí essa frase é que eu gosto muito. Não há, a rigor, desigualdades no céu. No céu, nós vamos atingir o conhecimento perfeito. Ninguém vai aprender nada no céu. Não vai ter um QI alto e um QI baixo no céu. Ninguém será autista no céu. Todos estarão na mesma página, com a mesma mente, vendo as mesmas coisas, celebrando o mesmo Cristo. Aí você fala, mas pastor, por quê? É aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios 13, não é? Quando eu era menino, esse texto não é sobre casamento. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino e eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como por espelho, num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Esse texto fala do céu. Quando eu era imaturo, novo na fé, eu falava como novo na fé. Sentia e pensava como novo na fé. Mas quando eu chegar à maturidade espiritual, eu vou abandonar as limitações de um novato da fé. E o meu conhecimento será completo. E aí? Que tal você se perguntar nesta noite, se porventura, aí no seu coração, dando um clique, Iago, por favor, há um senso de que você é o maior de alguma coisa. Ou que você lidera alguma coisa, incluindo a sua própria vida. Nós não somos nada. Absolutamente. Há uma história corrente, provavelmente uma lenda, envolvendo alguém, homem de Deus. E a discussão era, quando o diabo me atormenta, eu batendo na minha porta, eu vou lá, abro a porta e falo um monte para ele. E ele fica envergonhado, porque eu falo tudo mesmo. Aí perguntaram para um santo homem de Deus, o que você faz quando o diabo bate na sua porta? Ele respondeu, eu peço para Jesus atender. Abaixa a cabeça, queridão e queridona. Você tem pedido para Jesus atender? Tem? Chamar os músicos para virem aqui à frente. Você de cabeça baixa ainda. Se o reino de Deus é um reino de servos,
É um reino de amigos. Se no reino de Deus não há pessoas pequenas, nós precisamos ajudarmos uns aos outros nessa caminhada. Eu olho aqui para jovens e me pergunto: Luiz Gustavo, João Marcos, Cecília, Daniel, Pedro, será que vocês vão crescer no entendimento de que a vida de vocês tem que ser uma vida vivida na presença de Deus? Hein, Paulino? Hein, Mariana? Aquilo que os latinos chamavam de corandeu, diante de Deus. Será que os meus queridos e queridas aqui que amanhã vão enfrentar um dia de trabalho, estão entendendo de fato o que eu estou falando aqui? Que independente da posição que você ocupa no seu trabalho, você é servo. E que, como diria o Jonas Madureira, na escala de valores, né, no padrão de carreira, no plano de carreira do céu, o cargo máximo que você ocupa, Ed, é servo. E ainda se você fizer apenas o que você tem de fazer, Jesus ainda dá um adjetivo legal para você. Você é um servo inútil. Gente, estarmos à mesa de Jesus é perigoso, hein? Judas esteve e teve de sair para revelar aquilo que estava dentro dele. A gente não gosta disso, né? Mas quem está à mesa do Senhor revela quem é por dentro. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero desafiar você, pai, mãe, apenas um pai ou uma mãe, não precisa ir os dois, a buscar o seu filho, a sua filha. E a palavra de Deus é taxativa.